Senhores vereadores, boa tarde. De acordo com o inciso 2 do artigo 44 e 159 do Regimento Interno, solicito o secretário ad hoc, Roberto Wagner, efetuar a leitura dos senhores vereadores. A chamada, senhores vereadores. Aldenor Alfredo do Amaral. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros. Edibenil Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. José Rebouça da Costa. José Rosendo Freire. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. E Roberto Wagner de Freitas. Havendo o número legal e de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declara aberta a primeira sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa a se realizar nesse dia 6 de setembro de 1994, às 17 horas. Senhores vereadores, não existe matéria de expediente. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito da assessoria administrativa, por determinação do secretário ad hoc Roberto Wagner, efetuar a leitura da ata da quinta sessão extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa realizada no dia 21 de julho de 94. São senhores vereadores para a leitura do expediente. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Vamos fazer a leitura da ata da quinta sessão extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 21 dias do mês de julho do ano de 1994, às 18h30, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal, compareceram os vereadores Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, Raimundo Dinardo da Silva Maia e Roberto Wagner de Freitas. Na presidência, o vereador Celino Nogueira Barros, secretariado pelo secretário ad hoc, o vereador Roberto Wagner de Freitas. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Inicialmente, procedeu-se à leitura da ata da quarta sessão extraordinária, realizada em 4 de julho de 1994, sendo aprovada sem retificações. Não houve matérias no expediente. Na ordem do dia constou da discussão única e votação do projeto de resolução número 008/94, de 20 de julho de 1994, que reajusta os valores dos vencimentos e representações do quadro de pessoal do Poder Legislativo e da outras providências. O senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunirem-se conjuntamente e formularem parecer ao projeto SUSA mencionado. Reiniciando os trabalhos, foi lido o parecer das comissões conjuntas favorável ao projeto de resolução número 008/94. O senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. Não houve debates. O senhor presidente colocou em votação o projeto de resolução número 008/94, de 20 de julho de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Senhores vereadores, a ata da quinta sessão extraordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa realizada no dia 21 de julho deste ano está em discussão. Não havendo nenhum pedido de ratificação, declaro a ata aprovada. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 169
do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário em exercício proceder à leitura do edital de ordem do dia. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168 e observando o disposto no inciso 1 do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, o primeiro secretário em exercício da mesa diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da sessão extraordinária do dia 6 de setembro de 1994, que constará da seguinte matéria: observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. 1. Única discussão e votação do projeto de lei número 410/94, de 2 de setembro de 1994, que concede aumento de salários, vencimento e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências. 2. Única discussão e votação do projeto de lei número 411/94, de 2 de setembro de 1994, que altera a redação do inciso 1 do artigo 6º da lei número 437, de 30 de novembro de 1993. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 2 de setembro de 1994. Senhores vereadores, peço ao secretário em exercício para ler o requerimento número 011/94, assinado pela maioria dos vereadores presentes, que requer urgência especial aos projetos de lei número 410 e 411/94. Requerimento número 011/94. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte. Os vereadores abaixo assinados, com amparo no artigo 145 da resolução número 001/90, regimento interno, e considerando ainda a necessidade de uma rápida apreciação em virtude da proposição tratado de assunto do interesse da municipalidade, requer da Vossa Excelência, após ouvido o plenário, seja concedida a urgência especial na apreciação dos projetos de leis números 410/94, de 2 de setembro de 1994, e 411/94, de 2 de setembro de 1994. E a dispensa do parecer do projeto de lei número 410/94, de 2 de setembro de 1994, que concede aumento de salários, vencimento e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, em 6 de setembro de 1994. Pedro Almeida Maia, Roberto Wagner de Freitas, Manuel Moreira de Almeida, João Antônio Viana, Edbenio Oliveira Chaves, Raimundo Dinardo e Francisco Marcos Moreira, os vereadores que assinam esse requerimento. Senhores vereadores, em obediência ao regimento interno, colocarei em votação o requerimento número 011/94. Em votação, Aldenora Freire do Amaral, ausente. Dragaci Monteiro Chaves, ausente. Edbenio Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira, ausente. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. Zé Dário Freire de Lima, ausente. Zé Rebouças da Costa, ausente. Zé Rosendo Freire, ausente. Manuel Moreira de Almeida. Pedro Almeida Maia. Paulo Maciel de Oliveira, ausente. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, antes de colocar em discussão e votação os projetos de lei 410 e 411, eu queria aqui registrar a presença do secretário de administração da Prefeitura Municipal, senhor Antônio Moreira, e do nosso querido amigo Walter Calles, uma das pessoas que fazem parte da equipe da SIGA, que faz a contabilidade da Prefeitura, que muito nos honra com a presença de vocês. E também deixar aqui registrado o convite do ilustríssimo senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Nestor Nogueira de Vasconcelos, a todos os senhores vereadores, extensivo aos seus familiares, para que compareçam à solenidade do dia 7 de setembro, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, aqui em frente à Câmara Municipal, para o hasteamento das bandeiras, nacional, do município e do estado, e às 7h30 para o desfile das escolas. Tem um palanque montado ali, palanque do município, e o excelentíssimo senhor prefeito faz o convite a todos os senhores vereadores. E essa Câmara pede, e essa presidência pede para que, se for possível, todos comparecerem. Eu colocarei em discussão, senhores vereadores, primeiro em discussão,
Projeto de lei número 410/94, de 2 de setembro de 94. Vai ser lido agora pela nossa assessoria administrativa. Mensagem número 11, de 2 de setembro de 1994. Senhor Presidente, senhores vereadores, a política que ora se administra para pagamento dos servidores municipais tem por base o acordo celebrado entre o Poder Executivo Municipal e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tabuleiro do Norte, com a interveniência do Poder Legislativo Municipal que, conforme o projeto de lei número 410/94, por esta encaminhado, exprime a preocupação que a administração municipal demonstra para equacionar a recomposição salarial dos termos do entendimento celebrado em maio corrente ano. Concluindo, senhor presidente e demais pares desta augusta casa, solicitamos urgência na tramitação desta matéria para a conclusão da elaboração da folha de pagamento do mês de agosto de 1994. Atenciosamente, Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Projeto de lei número 410/94, de 2 de setembro de 1994. Concede aumento de salários, vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Tabuleiro do Norte. Faço saber que a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam reajustados em 7,56%. A partir de 1º de agosto de 1994, os salários, vencimentos e gratificações dos servidores da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte. Artigo 2º. Mantém-se em vigor o artigo 3º da Lei Municipal número 423, de 4 de agosto de 93. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte em 2 de setembro de 1994. Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Não. Senhores vereadores, passará agora a ser lido o projeto de lei número 411/94, todos dois datados do dia 2 de setembro. Mensagem número 12, de 2 de setembro de 1994. Senhor presidente, senhores vereadores, como é do amplo conhecimento de vossas excelências e de todos os eminentes vereadores que acompanham essa augusta Casa Legislativa, antes do advento do Plano Real, os níveis inflacionários mensais em 1994 atingiram níveis insuportáveis. Quando, da elaboração da peça orçamentária em julho de 1993, para ser executado no corrente ano, se procurou fazer a mesma, considerando-se que em 1994 seriam mantidos pelo menos os mesmos níveis inflacionários de 1993, haja visto que o governo federal acenava à época com políticas econômicas financeiras de combate à inflação. Ao iniciar o ano de 1994, as políticas à época então adotadas pelo governo federal não impediram a elevação das taxas inflacionárias, chegando a atingir em alguns meses mais de 45%. Desta forma, dificultando qualquer planejamento, quer seja ele de curto ou de médio prazo, visto que a execução de obras ou serviços ficavam prejudicados pela elevação quase que diária dos preços da mão de obra e dos materiais que seriam empregados na implementação dos mesmos. Na peça orçamentária aprovada para ser executada no ano de 1994, no inciso 1º do artigo 6º, ficou estabelecido que o Poder Executivo ficar autorizado a suplementar através de decreto as dotações orçamentárias até o limite máximo de 100% do valor global do orçamento. Por outro lado, foram firmados vários convênios, tanto a nível estadual como a nível federal, para a execução de obras ou mesmo de atividades que não estavam previstas no orçamento de 1994. Recentemente, assinamos o convênio de municipalização da merenda escolar, convênio este que irá permitir ao município adquirir e distribuir alimentação ao aluno da rede escolar municipal. Este convênio traz inúmeras vantagens, pois não só irá permitir ao município adquirir parte dos alimentos no comércio local,
fazendo circular recurso financeiro a nível municipal, impedindo assim a transferência de renda e emprego para outros centros econômicos mais avançados. Por outro lado, ensejará manter o hábito alimentar de nossas crianças. Outro convênio recentemente assinado foi o Ministério da Educação para a construção de escolas, de quadras de esporte, aquisição de material escolar e treinamento de professores. Somente esses dois convênios, recentemente assinados, atingiram o valor aproximado de R$ 200 mil, o equivalente a cerca de 58% do valor do orçamento inicial para o ano de 1994. Além das taxas inflacionárias mensais, que em valores correntes elevava o valor das receitas municipais, o valor da dotação global da despesa ficava fixa, sem sofrer nenhuma correção. Desta forma, com o incremento na receita de inúmeros convênios assinados no decorrer deste ano e com a elevação em valores correntes dos recursos oriundos das transferências, quer federal ou estadual, e com o esforço próprio realizado na arrecadação dos tributos e taxa de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, o percentual autorizado por esta augusta Casa para suplementar o orçamento através de decreto do Poder Executivo esgotou-se. Esta situação orçamentária em que se encontra o município de Taboleiro do Norte, temos a certeza que a maioria dos municípios brasileiros estejam vivendo ou já superaram através de lei específica. Informamos aos eminentes vereadores que existe ainda a possibilidade de captação em órgãos federais e estaduais de mais recursos para novas atividades em nosso município. Assim sendo, solicitamos dos dignos legisladores do município de Taboleiro do Norte a aprovação do presente projeto de lei que altera o inciso 1º do artigo 6º da Lei nº 437, de 30 de novembro de 1993, de 100% para 500% para fazer face às necessidades orçamentárias para permitir o funcionamento tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Atenciosamente, Nestor Nogueira Vasconcelos, prefeito. Projeto de Lei nº 411/94, de 2 de setembro de 1994. Altera a redação do inciso 1 do artigo 6º da Lei nº 437, de 30 de novembro de 1993. O prefeito municipal de Taboleiro do Norte. Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 1 do artigo 6º da Lei nº 437, de 30 de novembro de 1993, que passa a ter a seguinte redação. Abrir crédito suplementar até o limite de 500% do total da despesa fixada nesta lei, com a finalidade de reforçar as dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos itens 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo seus efeitos financeiros retroagirem a 1º de agosto de 1994. Passo da Prefeitura Municipal de Taboleiro do Norte em 2 de setembro de 1994. Nestor Nogueira de Vasconcelos, prefeito. Senhores vereadores, de acordo com o regimento interno, em sessões que tenham votação, será feita a segunda chamada antes da votação. Os vereadores faltosos, pediria ao vereador que está funcionando como secretário para fazer essa chamada, por favor. Aldenor Alfredo do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, José Dário Freire de Lima, José Rebouça da Costa, José Rosendo Freire, Paulo Maciel de Oliveira. Obrigado. Passarei agora aos senhores vereadores a palavra, quem dela queira fazer uso para, em cima dos projetos 410/94 e 411/94, haver as discussões, a quem queira fazer uso. Já que nenhum dos senhores vereadores vai usar a palavra, eu queria dar mais um aviso, que a Associação dos Caminhoneiros de Taboleiro do Norte faz o convite a todos os senhores vereadores, como autoridade, ainda estão considerando a gente como autoridade, graças a Deus, para que amanhã, lá no clube do nosso querido amigo Roberto, lá no Terral, terá várias apresentações, shows
distribuição de prêmios e que para os vereadores e familiares pode ir acompanhado, não será necessário convite. Então o vereador terá essas regalias. Senhores vereadores, de acordo com o regimento interno, eu declaro suspensa a sessão por 15 minutos para as comissões de Finanças e Orçamentos e a Comissão de Justiça e Redação Final fazerem o parecer dos dois projetos. Senhores vereadores, retornando do intervalo regimental, peço à assessoria administrativa para ler o parecer do projeto de lei número 410/94, de 2 de setembro de 1994. Parecer conjunto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 35/94. Relator, vereador Roberto Wagner de Freitas. Assunto: aumento dos servidores municipais. Parecer número 21/94. O presente parecer diz respeito ao projeto de lei número 410/94, de 2 de setembro de 1994, que concede aumento de salários, vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e da outras providências. O Poder Executivo firmou um termo de entendimento com o Poder Legislativo e o Sindicato de Servidores Públicos do município de Tabuleiro do Norte. O aumento ora proposto está de acordo com o entendimento firmado, dentro das possibilidades do erário municipal, baseado no item C do primeiro ponto do acordo firmado entre o Poder Executivo, Legislativo e o SINCEP. Desta forma, senhor prefeito municipal vem cumprindo com o seu compromisso perante os servidores e, antes exposto, opino ser submetido ao plenário para a devida apreciação, com a recomendação favorável das comissões técnicas à aprovação do presente projeto. Palácio Legislativo, em 6 de setembro de 1994. Roberto Wagner de Freitas, relator. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento adotam e recomendam o parecer do seu relator. Vereador Raimundo Inácio da Silva Maia, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Pedro Almeida Maia, vice-presidente. Vereador Roberto Wagner de Freitas, membro relator. E o vereador Francisco Marcos Moreira, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, processo 36/94. Assunto: projeto de lei número 411/94, parecer número 3/94. O presente parecer diz respeito ao projeto de lei número 411/94, de 2 de setembro de 1994, que altera a redação do inciso 1 do artigo 6º da lei número 437, de 30 de novembro de 1993. Ao analisarmos o projeto SUS mencionado, verificamos que o objetivo do Poder Executivo está bem fundamentado, visto que, com a ampliação do percentual, as verbas que a Prefeitura vem recebendo vão encontrar amparo legal para a sua aplicação. Quando da elaboração do orçamento para 1994, o Executivo apoiou-se em um índice previsto pelo governo federal, o que na realidade sofreu perdas enormes, com a inflação chegando ao patamar dos 45%. Logo, as dotações se esgotaram, o índice de suplementação também, acarretando um pequeno dissabor na contabilidade das despesas, já que a receita está bem maior do que o previsto, sendo necessário um aumento no índice de suplementação para que o município não venha sofrer com o dinheiro no cofre sem poder gastá-lo. Ante o exposto, opino seja submetido ao plenário para a devida apreciação, com a recomendação favorável da Comissão Técnica à aprovação do presente projeto. Palácio Legislativo, em 6 de setembro de 1994. Francisco Marcos Moreira, presidente e relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Aragaci Monteiro Chaves seria o relator. Me deu 410. Senhores vereadores, eu queria avisar os senhores que o secretário de Indústria e Comércio tinha tido com a gente hoje sobre o problema do feriado do dia 7, mas houve uma ligeira desistência. Concordaram com o feriado, não houve problema não, já saiu a nota, está saindo a nota aí já do feriado. Senhores vereadores, colocarei agora em votação o projeto de lei 410/94, que concede aumento de salário e vencimentos e gratificações aos servidores da administração municipal e das outras providências. Em votação, Aldenora Freire do Amaral, ausente. Aragaci Monteiro Chaves, ausente. Advenir Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira.
Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, Zé Dário Freire de Lima, ausente, Zé Rebouças da Costa, ausente, Zé Rosendo Freire, ausente, Manuel Moreira de Almeida, Pedro Almeida Maia, Paulo Maciel de Oliveira, ausente, Raimundo Dinar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas, aprovado por unanimidade em única votação para remeter ao Executivo. O que nos entristece, às vezes, preciso dizer, no momento desse o sindicato não está presente, quando dentro do entendimento teria um aumento de 0,3% aproximadamente. O Executivo dá um aumento de 7,56% e não vem nenhum servidor aqui para a Câmara Municipal para bater palmas para os vereadores em nome do Executivo, não é para os vereadores, que os vereadores levassem essa mensagem ao Executivo. Aí o que nos entristece um pouco, até conversando aqui com o meu querido amigo Roberto, que essas coisas na hora de chibatear os vereadores sabem responsavelmente muitas vezes falar, mas na hora do elogio, até que a gente queria fazer aqui, abrir um parênteses e dizer que também isso fez uma parte muito grande, não só do prefeito, mas do Dr. Walter e do Toninho, sei disso, porque conheço do entendimento, nós fizemos parte, está fora do entendimento, está fora não, está dentro, tem uma cláusula, porque ele querendo dar maior, ele pode dar. Então foi dado a maior do que o que devia, porque está no entendimento, não é o que devia, nem o que merecia, mas foi dado a maior do que o entendimento. E a gente queria também agradecer, nós do Executivo, em nome dos servidores aqui, agradecer ao secretário e ao meu querido amigo Walter. Muito obrigado a vocês dois, em nome dos servidores, por ter conseguido isso. Senhores vereadores, colocarei em votação o projeto de lei número 411/94, que altera a redação do inciso 1º do artigo 6º da Lei 437, de 30 de novembro de 1993. Em votação, Adenora Freire do Amaral, ausente. Ragaci Monteiro Chaves, ausente. Edbenir Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, Zé Dário Freire de Lima, ausente, Zé Rebouças da Costa, ausente, Zé Rosendo Freire, ausente, Manuel Moreira de Almeida, Pedro Almeida Maia, Paulo Maciel de Oliveira, ausente, Raimundo Dinar da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, quero agradecer a presença de Vossas Excelências por esse chamamento de urgência da Câmara Municipal e, de acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão.